eu digo o seguinte: primeiro, Deus aponta caminhos. Sim. E quando a forma de Deus apontar caminhos são com sinais. E somente aquelas pessoas com sensibilidade, com disposição para perceber esses sinais, vão em busca vão em busca do desconhecido, mas com uma palavra. Então vou receber uma palavra que foi mudar de local, mudar de ambiente. E ora, não vamos falar só de mudar de ambiente, né? Você foi para o outro lado do mundo. Escolheu o Japão. Sim. Então depois conta até por que você escolheu o Japão para nós. Então você escolheu o Japão. E lá você encontrou o caminho, as sementes que lhe levaram a hoje ser um líder na profissão, né? E eu quero que você conte para nós assim, primeiro o porquê o Japão, né? Apesar aqui tanto fisionomicamente como no sobrenome, né? Yoshizato. Então, queria que você contasse um pouquinho para nós essa relação sua com o Japão, né? Por que você escolheu? E também o fato de você ter voltado depois, né? Se essa ida sua lá para estudar favoreceu isso ou não, porque aí é quando a gente vê como é que são as conexões do universo. E eu queria que você já aproveitasse isso para também falar um pouquinho para nós aqui dessa relação da profissão. Um auditor no Brasil também pode exercer a profissão de auditoria em outro país? Como é essa relação, já que a contabilidade hoje é universal, é a linguagem única, como é essa relação entre as firmas que têm escritórios em todo o mundo, mas com os seus funcionários, ou CEOs, ou liderados, em países distintos? Como é essa troca de experiência, esse intercâmbio? Então, primeiro fala para a gente por que o Japão, e segundo, já faz aí uma relação para a gente, para que o nosso ouvinte possa entender essa importante profissão e a abrangência que tem a auditoria no mundo, né? Não, super legal, Joaquim. Bom, o Japão esteve presente na minha vida em 2 momentos, né? Nessa primeira, como eu contei, quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu queria muito fazer a faculdade, não consegui, comentei aqui, e decidi ir para o Japão, porque naquela época se tinha o trabalho do Dekaseki, né? O Dekaseki era aquele descendente de japonês que eventualmente voltava para lá para trabalhar nas linhas de fábrica ou serviços, eventualmente, que o japonês na época não queria fazer. E era uma forma de você juntar um dinheiro rápido para o propósito que fosse, né? Tinha muita gente que ia lá para ou tentar comprar uma casa, um carro. Eu fui com um propósito, e aí eu gostei do seu link, com determinação. Eu fui com um propósito, saindo do Brasil, com meus 18 anos, de que eu precisava juntar dinheiro para eu poder ingressar numa faculdade. Então, essa foi meu primeiro contato com o Japão. Eu fiquei lá 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E eu aprendi a falar nessa época, Joaquim, um japonês mais coloquial, né? Um japonês mais do dia a dia, um japonês mais mano, né? Normal, de novo, sem nenhum demérito, mas trabalhava com as pessoas de linha de fábrica, né? Voltei para o Brasil, ingressei na faculdade, no meu 2º ano, como eu comentei, eu ingressei na KPMG, né? E naquela época tinha um profissional chamado Toshiharu Fuji, né? O sócio da época. É aquela pessoa que deu a empatia do primeiro contato, desde o primeiro momento que eu ingressei na KPMG. Ele foi com a minha cara, ele gostava muito da minha história de eu ter ido para o Japão pela primeira vez para estudar, e ele entendeu que eu deveria sucedê-lo, né, na liderança da prática japonesa lá da KPMG. Olha só. E eu falava, mas Fuji, eu não falo japonês, assim, né? Eu falo um japonês de mano, falo um japonês coloquial. Ele falou, não, mas a firma vai te dar todo o suporte e todo investimento para você estudar, para você se treinar, capacitar e poder trabalhar na KPMG, né? Então, a KPMG, como outras firmas de auditoria, também é parte de uma rede global de firmas, e você tem esses clientes internacionais aí que são atendidos da matriz e todas as subsidiárias ao redor do mundo, né? Eu fui por um propósito específico, Joaquim. Então, em junho de 2004, eu fui primeiro para estudar, para aprimorar um pouco o meu japonês, né? Porque aí ficou claro para o meu líder na época que o meu japonês era bastante coloquial e que eu ia lidar com empresas, com multinacionais, e que eu precisava melhorar, né? Então, eu fiquei entre 2002 e 2004 estudando aqui no Brasil, e em junho de 2004 eu fui para o Japão para estudar lá, né? Eu fiquei fazendo
um período de 3 meses de imersão estudando japonês, estudando mais um japonês de business e um japonês muito mais polite, muito mais polido. Nesse período eu fiz as entrevistas lá na KPMG do Japão e eu fui aprovado no processo, né? E aí em outubro de 2004 eu volto para o Brasil para pegar minha família e nós fomos para lá para passar 2 anos. E eu fui com um propósito principal, Joaquim, de primeiro entender a cultura de negócios japonesa na prática, para eu, obviamente, aprimorar a minha língua japonesa, mas principalmente para que eu conseguisse entender as relações internacionais entre uma matriz japonesa e a subsidiária no Brasil, né? Então, o principal propósito era me treinar, me capacitar para que no meu retorno ao Brasil eu pudesse entender um pouco melhor dessa dinâmica de negócios entre a matriz no Japão e a subsidiária aqui no Brasil. E assim foi feito, né? Então, em 2006, eu retorno para o Brasil com a minha família toda, e eu sou alocado, né, e aqui eu posso falar porque é de domínio público, eu fui alocado para tomar conta da Honda, né, uma grande montadora japonesa, né? E aí começa, né? E por que aí voltando para a sua segunda pergunta, né? Como que funciona essa dinâmica e as oportunidades que a gente tem de trabalhar numa firma multinacional de auditoria? Observe isso, você que está nos assistindo aqui, eu quero que você, inclusive, aproveite, curta, compartilhe esse vídeo para o máximo de profissionais que você alcançar. O Sebastian está aqui falando da sua história de vida profissional, mas também contando das oportunidades. Olha só, ele vai trazer agora um gancho muito importante, que é como você faz para aproveitar estas oportunidades em outros países. Não, e baita oportunidade, Joaquim. Então, quando eu voltei em junho de 2006 para o Brasil, desculpa, eu fui alocado, né, para cuidar dessa conta, e aí você vem já com o mindset modificado, né? Seja pelo tempo que eu passei estudando, seja pelos 2 anos que eu passei trabalhando, de conhecendo a cultura, de conhecendo postura, colocações, como um sócio e um gerente se portam na frente de um cliente, principalmente de multinacional, porque quando você trabalha em outro país, você tem que aprender e respeitar as diferenças culturais, né? Eu sempre falei que você não pode chegar num outro país e querer impor as suas questões culturais num outro país, né? Você que precisa aprender e se adaptar a essas diferenças culturais. Então, voltei para o Brasil e fui alocado para cuidar dessa conta, já com mindset muito modificado, né? Muito aprendizado, muita bagagem, e passei a me envolver com essa conta por mais ou menos 8 anos, né? Eu fiz a auditoria da Honda durante 8 anos. E aí, Joaquim, se você me permite, eu queria dividir uma história. Eu já dividi com tudo, mas acho que é muito legal dividir com vocês. Eu conto isso para as minhas filhas e vou tentar me controlar para não me emocionar. Eu me emociono todas as vezes que eu conto essa história, mas é porque ela representa para mim, e aí fazendo a conexão, as oportunidades que a profissão me deu, né? Que a contabilidade me deu, que a auditoria me deu. Então, como eu falei, em 1990 e pouco, 92, 93, eu tinha ido para o Japão pela primeira vez para trabalhar como DKC, né? Então, e tomo muito cuidado, sem nenhum demérito, trabalhei como peão, né? Como linha de chão de fábrica. Qual era a sua atividade lá? Eu limpei banheiro, né, por um período, e depois trabalhei numa empresa de iogurte chamada Glico, né? Então não tem aquelas limpezas de shopping, depois que o shopping fecha, aí tem todo um trabalho de limpeza. Claro. Então eu fiquei uns 6 meses trabalhando nessa empresa de limpeza e quase 1 ano trabalhando na empresa lá de iogurte, né? Pois bem. E linha de chão de fábrica, e com muita honra, né? Por isso que eu estou tomando os cuidados aqui para não tirar nenhum mérito. Claro, claro. Né? Aliás, é uma história de sucesso, né? E todas as profissões têm seu valor também, né, com certeza. Joaquim, né? Então, essa foi uma primeira oportunidade, fui lá trabalhar de peão. Em 2011, Joaquim, eu fui para o Japão para ter uma reunião com o board mundial da Honda. E se a gente volta para 2011, foi aquele ano do desastre lá do tsunami no Japão, né? Então, eu saí do Brasil, que era para a gente ir lá debater os resultados, né, dos trabalhos de auditoria com o board internacional. E a Honda, naquela época, para dar um exemplo, por conta dos impactos do tsunami, pleno verãozão, 40 graus, eles não ligavam o ar-condicionado para poder dar um exemplo de como tentar economizar energia, porque não saberiam quais são os impactos, né? Então, imagina numa sala de terno e gravata, né? Estavam comigo americanos, ingleses, japoneses e eu de brasileiro.
E eu, desse grupo, eu era o único que, efetivamente, a minha língua nativa não era nem o inglês, nem o japonês, né? E a apresentação para o board ia ser feito ou em inglês ou em japonês. E quando faltavam uns 20 minutos para a apresentação, eu comecei a ficar muito nervoso, porque era a minha primeira apresentação que eu estava fazendo para um grupo de um board bastante importante, né? E eu resolvi ir no banheiro, porque eu estava com aquelas pizzas debaixo do braço, né? Falei, eu preciso jogar um pouco de água na cara, porque senão eu vou passar mal, né? E nessa hora, Joaquim, e aqui é que eu me emociono, eu vi um rapaz limpando o vaso sanitário, né? E aquilo me tocou. E eu lembrei exatamente da minha história de 15, 16 anos atrás, daquela época, né? E eu comecei a chorar. E eu tocava no ombro desse rapaz e comecei a falar, olha, acredita nos seus sonhos que o mundo dá muita volta e você vai vencer. Esse cara, Joaquim, eu acho que naquele dia ele chegou na casa dele sem entender nada. Ele falou assim, ó, só um louco no banheiro me parou, me cutucou e falou para eu acreditar nos meus sonhos que ia dar tudo certo, né? Então, interagi com ele lá 2 minutos, chorando, muito emocionado, e fui jogar água na cara e fui para a reunião. Joaquim, acho que foi a melhor reunião que eu fiz na minha vida. Todo mundo fala, né? Primeiro que eu comecei a fazer a reunião em inglês, comecei a falar inglês, e um dos diretores do Grupo Honda falou assim, ô Sebastião, desculpa te interromper, mas eu ouvi falar que você fala japonês, né? Que você, inclusive, viveu aqui no Japão, né? Eu falei, sim, né? Mas talvez eu prefiro falar inglês. Ele falou, não, eu quero que você fale em japonês. E aí eu comecei a falar em japonês. Obviamente, algumas palavras eu não sabia, eu misturava inglês com japonês, mas acho que foi uma das melhores apresentações que eu fiz na minha vida. E tanto é que nós saímos da sala, os sócios dos Estados Unidos, do Japão e inglês, eles me parabenizaram. Foi o país da onde eles mais fizeram perguntas, né? Porque eles queriam saber. E um dos diretores, na saída, assim, me cumprimentou. Falou assim, desculpa de eu ter te exposto, né, de você falar em japonês, mas eu tenho certeza que a sua apresentação saiu e sairia melhor em japonês do que em inglês. Então, o que eu tiro dessa lição toda, né? E eu conto isso com muito orgulho para as minhas filhas, para os meus amigos, porque para mim isso é uma lição de vida. Eu acho que foi Deus que colocou aquele anjo naquele banheiro para me dar tranquilidade para eu fazer a melhor apresentação da minha vida, né? Então, Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tanto fazendo uma conexão aqui. Muito bom. Profissional com pessoal. Muito bom, Sebastião. Muito bom, Sebastião. Olha, eu não Pra tenho... variar, não consigo. Mas fique à vontade, tome uma água aí, porque o que eu preciso te dizer, Sebastião, eu já escutei essa história algumas vezes e toda vez que você conta, eu recebo ela como se fosse a primeira vez, porque tem 3 questões muito importantes. Primeiro, todos nós, pais, filhos, profissionais, empresários, homens de negócio, todos nós somos seres humanos. Sim. E nós não chegamos aqui aos nossos ambientes atuais sem termos uma jornada.